Boa tarde a todos. Na apresentação de hoje, nosso grupo vai falar sobre os glicocorticoides. Glicocorticoides são hormônios esteroides sintetizados na zona fasciculada do córtex da glândula suprarrenal a partir do colesterol, pela ação de enzimas específicas em uma série de reações. No seu processo de síntese, a molécula mantém o esqueleto principal de seu precursor, que é característico dos esteroides. O principal representante dessa classe é o cortisol. Os glicocorticoides, ou GC, apresentam uma ampla ação, atuando em diversas funções fisiológicas. Eles interferem no metabolismo de carboidratos, diminuindo a captação e o uso de glicose, além de estimular sua produção. No metabolismo de proteínas, aumentando a degradação proteica, e também no metabolismo de lipídios, aumentando a lipólise e gerando redistribuição de gordura corporal. Interferem ainda no balanço hídrico e eletrolítico, ao alterarem as concentrações de íons no organismo, principalmente cálcio, ao diminuir sua absorção e aumentar sua excreção. Além disso, também atuam no sistema imune, diminuindo a produção de várias citocinas, prostanoides, proteínas do complemento e diminuindo a atividade de células imunes, apresentando, portanto, um forte efeito imunossupressor. A regulação da síntese de glicocorticoides é feita através do eixo hipotálamo-pituário-adrenal. O hipotálamo ele secreta o hormônio liberador de corticotrofina, CRH, que ao interagir com seu receptor induz a liberação do hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, pela adenipófise. O ACTH ele segue para a glândula adrenal, se liga ao seu receptor, dando início assim à síntese de corticosteroides. A partir da ativação desse receptor, que é acoplada a uma proteína GS, a transdução de sinal é feita por uma cascata de sinalização que acarreta na síntese e ativação de enzimas e também no transporte de colesterol para dentro da mitocôndria, onde se inicia todo o processo de biossíntese. Uma vez sintetizados, são liberados na circulação e seguem para os diferentes órgãos. Se os níveis de glicocorticoides forem muito elevados, por meio de um feedback negativo, eles mesmos vão atuar em seus receptores presentes no hipotálamo e na hipófise, inibindo a liberação de CRH e ACTH, respectivamente, freando assim a sua síntese. É importante ressaltar também que falhas nesse processo acarretam no aparecimento e agravamento de doenças. Em condições fisiológicas normais, os níveis de GC variam ao longo do dia, seguindo o ritmo circadiano do indivíduo, presente em maiores concentrações durante os períodos de maior atividade. Já em situações como, por exemplo, estresse, ansiedade, dor extrema, infecções, traumatismos graves, os níveis plasmáticos de glicocorticoides aumentam rapidamente e o mecanismo de feedback negativo ele se torna ineficiente. Além disso, é possível que os glicocorticoides sejam regulados localmente nos tecidos antes de sua interação com seus receptores, por meio da ação das isoformas 1 e 2 da enzima 11-beta-HSD, que faz a interconversão entre a forma ativa, que seria o cortisol, e a forma inativa, que seria a cortisona do hormônio. Os fármacos conhecidos como glicocorticoides são sintéticos, análogos ao cortisol, com pequenas modificações em sua estrutura que levam a alterações na potência, como é o caso da prednisolona e da prednisona, que são mais potentes que o cortisol. Outros exemplos de fármacos são dexametasona, fludrocortisona e metilprednisolona. Os mecanismos de ação dos glicocorticoides podem ser amplamente divididos em genômicos e não genômicos. Os genômicos baseiam-se em modulações transcricionais dentro do núcleo celular que tem como produto a repressão ou expressão de determinados genes. Já os não genômicos exercem efeitos rápidos e independentes da transcrição de genes e síntese proteica. A ação dos glicocorticoides nas células é dependente da sua ligação de receptores no citosol. Por serem lipofílicos, os glicocorticoides conseguem se difundir facilmente através da membrana. Ao chegar no citosol, se ligam aos receptores de glicocorticoides, que é um complexo proteico geralmente associado a proteínas de choque térmicos, imunofilinas, chaperonas e outros fatores que impedem sua degradação e aumentam sua afinidade por seu ligante. Quando o glicocorticoide se liga a esse receptor, ocorre uma mudança conformacional, seguida da dissociação do receptor do complexo chaperona, sua translocação para o núcleo e, por fim, a interação desse complexo com o DNA para ativação da transcrição gênica. Existem três mecanismos de efeitos genômicos. O primeiro e o mais bem descrito na literatura, a transativação, consiste na ligação direta do receptor de glicocorticoide a sequências de DNA específicas conhecidas como elementos de resposta a glicocorticoides, GRE, que causam um aumento na transcrição do gene. Uma vez no núcleo, o receptor de glicocorticoide regula a transcrição do gene com uma proteína monomérica ou homodimérica. O homodímero do receptor de glicocorticoide se liga à sequência de ligação de GR em elemento de resposta de glicocorticoides, levando à transcrição do gene. Por outro lado, quando dois monômeros do receptor de glicocorticoide ligam-se a GRES negativos repetidos invertidos em lados opostos do DNA, ocorre a repressão do gene. Um segundo mecanismo envolve a ligação do receptor de glicocorticoide monomérico juntamente com outros fatores de transcrição compostos que contêm uma metade de GRE e um elemento de resposta a outros fatores de transcrição. A partir do tipo de ligação pode ocorrer a ativação ou a repressão do gene. E, por fim, o último mecanismo é denominado transrepressão.
Nele, os receptores monoméricos de glicocorticoides amarram-se a fatores de transcrição específicos, impedindo que eles se liguem ao DNA. Ou seja, o receptor de glicocorticoide pode sequestrar ou silenciar os fatores de transcrição em seu local de ligação ao DNA. Dessa forma, a transcrição do gene é reduzida sem o receptor de corticoide interagir diretamente com o DNA. Esse mecanismo geralmente é proposto para explicar as ações anti-inflamatórias dos glicocorticoides. Os efeitos não genômicos dos glicocorticoides são menos descritos, mas têm muita importância para as respostas fisiológicas rápidas desses fármacos, pois elas não são bem explicadas pelas vias genômicas clássicas. Assim, nós temos 4 possíveis interações: a alteração das propriedades físico-químicas da membrana plasmática, a ativação de receptores membranares, a indução de proteínas sinalizadoras no citoplasma e a interação com as mitocôndrias. Um exemplo da influência direta dos glicocorticoides nas propriedades da membrana é a ativação de enzimas de vias de sinalização que alteram a concentração de cálcio no citosol, tanto negativamente, por meio da liberação de AMP cíclico e ativação da pKa, o que é mais comum nos tecidos, quanto positivamente, o que é mais raro, por meio da ativação da fosfolipase C e a proteína quinase C. Os receptores membranares de glicocorticoide ainda são pouco conhecidos, contudo, estudos acharam uma forte relação com proteínas de caveolina 1, que geram estruturas com proteínas transmembranares e sinalizadoras na membrana plasmática. E isso foi confirmado pela fosforilação de enzimas como a PKB e a KT1 em alguns ensaios. Também há indícios de que esses receptores se associam a GPCRs e atuam na ativação das suas vias de sinalização. A ação direta do receptor de glicocorticoide com proteínas do citoplasma é observada na ativação das enzimas NOS que produzem óxido nítrico. Nesse caso, os receptores induzem a atividade da enzima PI3K, que inicia a via de ativação dos NOS, e isso provoca aumento da produção de óxido nítrico, que pode estimular a bronquiovasodilatação e também estimular efeitos inflamatórios em células cancerígenas. Também é possível que a sinalização seja estimulada por proteínas liberadas pelo receptor quando ele é ativado, como as proteínas choque térmico. E por fim, alguns estudos também indicaram a influência dos receptores de glicocorticoide na estimulação da apoptose de leucócitos, por provocar a perturbação da membrana mitocondrial, liberando citocromo C e também por estimular proteínas pró-apoptóticas, como a BCL2. Farmacocinética dos glicocorticoides. Devido à sua característica lipofílica, os glicocorticoides são facilmente absorvidos pelo trato gastrointestinal. Já a absorção tópica varia conforme o tamanho da área exposta ao fármaco e a existência ou não de lesão. Outras vias de administração podem ser a via oftalmica, inalatória e intraarticular, sendo essa geralmente de efeito local e não sistêmico. E por último, também a via intravenosa, na qual não ocorre a fase de absorção. Já na circulação, a maioria do cortisol circulante está ligada a proteínas plasmáticas, como as albuminas e globulinas. Sabe-se que os análogos sintéticos têm menor afinidade à ligação com essas proteínas. E como somente a fração livre pode passar do sangue aos tecidos para exercer efeitos biológicos, esses fármacos conseguem por vezes ser mais potentes do que os níveis de cortisol fisiológico. No metabolismo dos glicocorticoides, o principal sítio de ativação é o fígado. A excreção envolve adições sequenciais de oxigênio e hidrogênio seguido de conjugação e processos como a redução da dupla ligação e redução dos grupos cetônicos para a formação de derivados mais hidrossolúveis. A excreção é feita principalmente pelos rins na urina. Os glicocorticoides podem ser classificados pela sua meia-vida, potência e duração de ação. A duração de ação pode ser curta, intermediária ou longa, tendo como base a duração de efeito de supressão do hormônio adrenocorticotrófico com atividade anti-inflamatória após dose única equivalente a 50 mg de prednisona. A potência é definida pela afinidade aos receptores citoplasmáticos e pela duração de ação. Esses conceitos podem ser melhor visualizados no quadro ao lado. Agora eu vou falar um pouco sobre a indicação terapêutica dos glicocorticoides. Como foi visto, eles atuam em diversas atividades metabólicas e acaba que, por conta disso, também podem ser utilizados para diversas terapias. São usados principalmente em doenças inflamatórias e autoimunes. Isso se dá pelo fato de que eles têm capacidade de interferir nas vias do sistema imune. Como exemplo de atuação anti-inflamatória, foi comprovado que eles têm capacidade de reduzir a transcrição gênica de fatores de adesão e de citocinas pró-inflamatórias. No tratamento de câncer, geralmente os glicocorticoides são usados em combinação com os agentes citotóxicos para diminuir os danos causados por esses agentes. Além disso, alguns glicocorticoides, como é o caso da dexametasona, atua também inibindo a proliferação celular de alguns tipos específicos de gliomas. Temos a atuação dos glicocorticoides na hipoglicemia, também temos a atuação na hipercalcemia e em casos de insuficiência adrenocortical. Aqui temos alguns exemplos de glicocorticoides sintéticos e é importante ressaltar que a maioria apresenta maior potência que o glicocorticoide que produzimos de forma natural, que é o cortisol. Como exemplo, a dexametasona tem atividade anti-inflamatória 30 vezes maior que o cortisol. Como foi apresentado anteriormente,
os glicocorticoides apresentam um ritmo circadiano, onde tem um maior pico no período da manhã em animais diurnos. Isso deve ser levado em conta para a administração dos fármacos, principalmente pelo fato de que eles influenciam os relógios biológicos de outros órgãos periféricos e também de outros sistemas. Como exemplo, estudos de expressão gênica mostraram que vários genes hepáticos envolvidos no metabolismo de carboidratos exibem variações, e essa variação se dá em decorrência da sinalização de corticoides, ou seja, alterar os horários de pico dos corticoides também alteram o metabolismo de carboidratos, o que possivelmente poderia gerar maiores efeitos adversos.